Quer saber como aumentar o volume de treino, ou seja, o número de séries que tu faz para um grupo muscular hoje, sem prejudicar a tua recuperação, mantendo a tua progressão de carga da forma que ela está hoje? Então fica aqui comigo até o final do vídeo, porque tem como fazer isso, e cuidando do perfil de resistência dos exercícios, o alongamento que tu vai utilizar em cada um deles e a frequência de trabalho. Não entendeu o que eu falei? Então fica aqui até o final do vídeo que ainda hoje tu vai aprender tudo e como implementar isso nos teus treinos para a partir de hoje melhorar eles. Salve, salve gurizadinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje falaremos sobre como aumentar o volume de treino sem prejudicar a tua recuperação ou prejudicando o mínimo possível a tua recuperação. Qual que é o objetivo aqui desse vídeo? Foi um vídeo que surgiu a partir da ideia ali que eu peguei do comentário do nosso último vídeo, que foi vídeo sobre treino de superiores completos em 1 hora, em que teve um rapaz ali que comentou ainda, tipo, essa dica do Brunão de aumentar o volume dessa forma é muito legal, não sei o quê. Então, a ideia foi justamente conseguir trazer para vocês formas que a gente tem de aumentar o volume de treino, sem necessariamente comprometer a tua recuperação, para que tu consiga acumular mais volume. Ou até mesmo, se tu já tá sentindo, pô, eu gostaria de aumentar um pouco mais o volume, ou até mesmo tá fazendo um volume atual que antes tu se adequava bem, mas agora fez uma troca de exercícios, pode ser um dos motivos aí pelo qual agora tu não vem mais se recuperando tão bem. Então é basicamente disso que a gente vai conversar hoje, beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender é a questão do volume de treino, que nada mais é do que a quantidade de séries que a gente vai estar fazendo, tá? E aí depois a gente tem o volume total de treino, que é o número de séries, vezes repetições, vezes a intensidade, que é a carga, mas que a gente não vai estar usando aqui nesse tópico. A gente vai estar falando de volume relacionado ao número de séries. Então, esse é o contexto do vídeo, como que tu vai aumentar o número de séries que tu vem realizando, tá? O primeiro ponto que a gente tem que pensar é que o que impede a gente de aumentar o volume de treino é a fadiga. Seja essa fadiga uma fadiga central, que a gente vai acumular em função do dano muscular que a gente vai gerar, que daí implica em nossa recuperação ficar prejudicada, seja a fadiga que a gente tem dentro do treino, de tu não conseguir fazer muitas séries, porque chega um ponto que a fadiga periférica ali, ou seja, aquele músculo já tá tão fadigado que tu, fazendo mais séries para eles, tu não vai ter o resultado adequado, mesmo fazendo mais. É sempre partindo do pressuposto de como eu posso aumentar o volume sem aumentar tanto a fadiga para conseguir adequar o estímulo em relação a isso. Então essa é a pergunta que a gente vai tentar responder de algumas maneiras aqui nesse vídeo. E a gente já vai começar com a principal delas, que eu citei no vídeo anterior sobre treinos superiores completos, né? Que foi justamente a questão de tu utilizar exercícios com perfil de resistência mais ascendente. Então o que são perfis de resistência ascendentes, tá? São aqueles em que a parte mais difícil do exercício se dá com o músculo encurtado. Então se a gente pegar, por exemplo, uma elevação pélvica, uma elevação lateral com halter, a gente realizando essa elevação lateral com halter em pé. Então são exercícios que têm perfil de resistência ascendente. Se a gente pegar uma remada curvada, com barra, se a gente pegar também um supino reto articulado, ou um supino inclinado articulado, aqueles de anilha, normalmente eles têm o perfil de resistência ascendente também. Então são essas máquinas aí no geral, né? Vai ter que identificar sempre qual que é o ponto em que ela é mais pesada, né? A gente não vê isso numa questão de feeling, de sensação, a gente traça sempre o braço de alavanca ali do exercício. Então, por exemplo, eu tenho o meu braço de alavanca que vai se dar na elevação lateral em relação ao halter. Vai ser a distância do halter ali em relação a esse eixo do meu ombro. Então, aqui tá no mesmo eixo. Se eu seguro o halter no meu punho e deixo aqui na linha do ombro, tá no mesmo eixo, tem zero de resistência. Conforme eu vou aumentando aqui essa abdução do meu ombro, que é essa elevação que a gente faz, né, da elevação lateral, mais eu vou distanciando o halter dessa linha que cresce infinitamente, saindo do meu ombro para baixo. Então, mais eu aumento o braço de alavanca, mais difícil vai se tornando o exercício, certo? É isso que a gente tem que analisar. Esses exercícios de perfil de resistência ascendente provavelmente geram menos fadiga do que os exercícios de perfil de resistência descendente, tá? Por que eu digo provavelmente? Porque o que a gente tem hoje de evidência é mostrando que trabalhar o músculo em posição alongada acaba implicando em uma maior fadiga. Isso já é hoje definido, a gente sabe que gera mais dano muscular, porque tu vai basicamente esticar os canais de cálcio e eles vão abrir, então tu vai inundar com mais cálcio ainda a célula, isso a gente já sabe que é o cálcio que causa dano muscular, então a gente já sabe depois que esse dano muscular ele vai se traduzir em fadiga central, então tu vai acumular fadiga fazendo exercícios em posição alongada. O que é um exercício com perfil descendente? É aquele em que a parte mais difícil é com o músculo mais alongado. Então, se tu pegar, por exemplo, um crucifixo reto com halter, tu vai ter um exercício de perfil de resistência descendente. É um exercício que tem um potencial maior para gerar dano muscular e fadiga. Então, é um dos exercícios que tu quiser acumular mais volume de treino, talvez não seja tão interessante tu alocar essas séries nele, certo? A depender de como esteja a tua recuperação. Então,
esse é o ponto central. Provavelmente, se trabalhar o músculo de maneira mais alongada gera mais fadiga, tu trabalhar com um perfil de resistência que vai ser maior e que vai impor mais resistência quando o músculo está alongado, também deve causar mais fadiga. Então, essa é a lógica que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, esse é um ponto que é bem importante. E aí a gente entra em casos como, por exemplo, eu quero aumentar mais o volume de treino para ombros. Pô, talvez faça sentido tu fazer isso numa elevação lateral com halter, por exemplo, se tu já vem sentindo uma certa, não diria dificuldade, porque se tu tá com dificuldade de recuperação, tu não deve aumentar ali o volume. Mas tu já vem sentindo realmente um pouco mais cansado ali dos treinos, já vem sentindo que talvez se tu aumentar o volume tu possa ter uma dificuldade de recuperação, faz isso com esses exercícios mais ascendentes. Então, para peitoral, os supinos articulados, para ombros, uma elevação lateral com halter ou um desenvolvimento articulado, para glúteo, uma elevação pélvica, para quadríceps, aquele leg press articulado, enfim, tem muitas possibilidades, certo? Muitas opções. O segundo ponto vem justamente de evitar o trabalho em posições alongadas. Então, esse seria o nosso segundo ponto do vídeo, justamente pelo que eu citei anteriormente, de que trabalhar o músculo em uma posição alongada, ele vai gerar mais fadiga, vai gerar maior dano muscular, vai prejudicar a tua recuperação, certo? Então, é limitar esse trabalho. Por que eu falo limitar e não tirar completamente? Porque se tu tirar completamente, a gente perde aquele benefício de fazer a manutenção da hipertrofia que a gente já ganhou por alongamento. Né? Eu já falei para vocês que muito provavelmente a hipertrofia por alongamento ela surge de um outro mecanismo que não necessariamente o de contrações concêntricas e tal. Então é importante que a gente tenha algum certo estímulo de trabalho em posição alongada para os músculos que a gente sabe que respondem bem a esse tipo de estímulo, como por exemplo peitoral e membros inferiores, certo? Então esse é um ponto. Aí, se tu já tem um exercício que trabalha numa posição bem alongada, tu pode ou limitar os outros, ou até mesmo limitar 100% do perfil de resistência dos outros e coisas nesse sentido, nesse cenário, sabe? Por exemplo, se tu já tem ali uma remada na polia que tu vai alongar muito o teu grande dorsal, tu vai deixar, subir bem lá toda a tua escápula, elevado bem teu braço e vai sentir o alongamento lá na parte da região lombar. Talvez não tenha sentido tu colocar um outro exercício, tipo depois, sei lá, tu colocar um pull-around torácico, alguma coisa nesse sentido, em que tu vai ter um alongamento muito excessivo também dessa musculatura, sabe? Mesma coisa ali, região de peitoral. Se tu já tem, por exemplo, um crucifixo reto com halter, talvez não faça sentido depois tu introduzir algum exercício que vai estimular muito, muito esse alongamento, como, por exemplo, um crossover da polia fazendo alongamento excessivo, sabe? Porque tu já teve um estímulo, tu já vai estar botando mais um exercício de perfil descendente, que seria esse crossover, então seria interessante cuidar desses pontos. Isso vai gerar mais fadiga, vai gerar um maior dano muscular e vai te prejudicar se tu quiser adicionar mais volume de treino, tá? O terceiro ponto que eu diria é a questão de frequência, certo? Que aqui não vai ter necessariamente uma relação de não acumular mais ou menos fadiga, mas sim de tu conseguir entender como que se dá a tua recuperação e conseguir aproveitar os gaps que a gente tem entre esses tempos. Então, por exemplo, às vezes tu tá fazendo 9 séries em um dia só e tu tá sentindo que tu não tá rendendo tão bem a partir da 5ª série. E às vezes tu conseguindo dividir essas 5 séries em 2 sessões, essas 9 séries em 2 sessões, tu consegue fazer 5 e 5, tu consegue acumular mais estímulo e render mais. Então, isso é um ponto para se observar, certo? Até tem um vídeo do Steve Reeves que eu comentei com vocês, em que se a gente faz 3 séries até a falha, a gente consegue ter uma recuperação em 48 horas, aproximadamente. Então, se tu faz hoje 3 séries até a falha de um músculo, daí tu, daqui 2 dias pode fazer mais 3 séries e daqui 4 dias mais 3 séries, entendeu? Então, 4 dias do dia 1, né? Sendo assim, tu teria feito 9. Então, se por algum acaso hoje tu tem 2 treinos, esses 2 treinos eles são divididos ali em 5 dias, talvez se tu pegar um gap de 6 dias, em vez de tu botar 6 séries, tu conseguiria colocar 9. Então, essa é a ideia, tu trabalhar junto dessa frequência, mantendo o estímulo por treino mais baixo, mas a frequência de trabalho na semana mais alta, tá? Isso é uma forma que talvez tu consiga acumular mais volume sem prejudicar a tua recuperação, porque daí tu vai estar otimizando realmente esse gap de recuperação que tu tem, em vez de colocar, por exemplo, 5 séries para trabalhar em um dia, 6 séries para trabalhar em um dia, e em outro dia tu botar apenas 2. Entende? Então, é uma possibilidade que tem. Inclusive, quando eu tava na minha rotação em que eu tava fazendo um estímulo de costas no treino de pernas, que se eu não me engano até veio aqui pro canal esse vídeo,
eu tava observando justamente essa relação. Então eu fazia um treino hoje de costas, em que eu não tinha um volume muito alto, eu fazia ali, eram 5 ou 6 séries. Eu sabia que eu ia conseguir me recuperar em 3 dias, no meu caso não eram 48 horas, eu demorava mais porque eu tava fazendo um número maior de séries, então em 3 dias eu sabia que eu ia estar recuperado, 3 dias caía no meu treino de perna. No treino de perna eu só fazia 3 séries. Por quê? Porque eu sabia que em 3 séries, em 48 horas eu ia estar recuperado. E aí eu sabia que depois do dia de perna eu tinha um dia de descanso e logo depois o de treino dos superiores completos, em que eu ia fazer costas novamente. E aí, a mesma coisa, eu fazia mais 3 séries, porque daí eu conseguia ter mais um dia de descanso, depois eu ia ter mais um treino de pernas, um dia de descanso e ia repetir costas logo depois. Então, a partir daí, eu conseguia acumular um pouco mais de volume, só jogando com essa frequência, para que eu conseguisse ter essa recuperação ao longo do tempo. Assim, são pontos extremamente simples da gente observar, só que a gente tem que, de fato, estar atento para isso. E até mesmo é por isso que eu citei a relação de, às vezes, tu tá te recuperando bem do volume de uma seleção de exercícios e aí quando tu troca os exercícios, às vezes tu não te recuperar tão bem. Obviamente isso é normal no início, porque a gente tem aquilo que a gente chama, que é como se fosse o efeito de dose repetida, vamos chamar assim. Que é basicamente uma adaptação que a gente vai criando ao dano muscular, sabe? Então, se tu realizar o mesmo treino durante algumas semanas, tu vai naturalmente ir se adequando melhor à recuperação dele. Então, quando tu troca os exercícios, naturalmente é normal tua recuperação prejudicar um pouco, mas ela logo tem que voltar ao normal. Se mesmo assim ela segue prejudicada, muito provavelmente tu deve ter feito agora alguma seleção em que ou tu tem mais exercícios de perfil descendente, ou que tu tem mais trabalho de posição alongada na musculatura, ou até mesmo que tu acumulou mais volume em um dia só e aí não horizontalizou tanto esse volume, então tu acaba gerando nesse dia aqui uma demanda maior de recuperação do que tu poderia se tu dividisse em mais dias. Então, em vez de tu gerar tipo, uma demanda muito grande, que daí tu não vai te recuperar até a próxima vez que tu tem que realizar, tu conseguiria gerar demandas menores, porque daí tu te recuperava aqui, e aí aqui tu gerava mais uma demanda, que daí tu te recuperava aqui. Entende? Então esse é o grande jogo. É como que tu vai conseguir fazer os ajustes para acumular esse volume e frisando, mais uma vez, aquilo que eu já falei para vocês, né? Que ninguém tem um problema de volume baixo. É difícil uma pessoa ter um problema de volume baixo, porque se tu realizar 3 séries dividido em 3 dias ali com 2 dias de intervalo entre cada um, tu vai ganhar massa muscular ainda daqui a pouco. Então é por isso que eu resolvi fazer um pouco desse vídeo também, mas fazendo essa explicação aqui para vocês de que se hoje vocês não estão evoluindo, se vocês estão com o físico estagnado e vocês estão fazendo já pelo menos 6 séries na semana, por exemplo, para cada músculo, não pensem que aumentar o volume é a solução. Já tem outros vídeos falando sobre ponto fraco aqui no canal, vou inclusive falar pro Felipe deixar de recomendação aí no final do vídeo, para que tu consiga entender um pouco mais aquilo que tu precisa ajustar. Isso aqui é um vídeo para aquelas pessoas que estão agora tendo algum tipo de resultado, mas sente que poderia fazer um pouco mais, porque as cargas estão progredindo muito bem, a recuperação está fluindo muito bem, está chegando nos próximos treinos recuperados e, além disso, está vendo o resultado acontecendo. Mas acha que em função desses outros 2 pilares, esse terceiro aqui pode melhorar um pouco. Então, basicamente esse é o intuito do vídeo. São 3 dicas simples, mas se vocês implementarem ali, com certeza vocês conseguem acumular mais umas 2 a 3 séries na semana ali no máximo, para que vocês consigam acumular mais estímulo sem comprometer a recuperação e a progressão que vocês já estão tendo agora, beleza? Usem com moderação, né? Não é para sair fazendo isso em todos os grupamentos musculares, porque se for adicionar 2 a 3 séries por grupamento, tu vai adicionar aí umas 15 séries, 18 séries no teu treino, não é algo interessante. Então vai dar calma, vai fazendo isso nos teus pontos fracos, principalmente, que tu quer dar realmente aquela carga maior de estímulo, e aí te atenta a essas dicas que eu dei, que tu com certeza vai conseguir ajustar o teu treino para isso. Beleza? No mais, ficamos por aqui, videozinho curto, porque eu em 7 minutos tenho que entrar em reunião ali com os alunos do plano anual. Inclusive, se tu quer um acompanhamento individualizado de treino e dieta, link aqui está na descrição, chama a gente aí no WhatsApp e vem pro time, beleza? Um abraço, lembre-se de se inscrever, clicar no sininho, compartilhar esse vídeo com um amigo, deixar o gostei e usar o cupom Brunão lá na Growth, certo? Essas barrinhas aqui, eu vou ser sincero, não gostei muito delas, tá? Eu acho elas práticas, porque elas são bem fininhas, então é aquilo que tu, leva no bolso e tal, mas eu não gostei muito do gosto, eu achei todas com um gosto bem parecido, certo? Então, é isso. Se tu quiser por praticidade, recomendo. Se tu quiser algo por sabor, as de recheio são top. Essas aqui não achei o bicho. Beleza? Mas o whey de sorvete de creme é fenomenal e a pasta de amendoim de cookies também é show de bola. Então, se tu for comprar um desses 2 lá, lança o cupom Brunão. Feito. Tchau, tchau.